jornada, espíritos encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Os desencarnados, obviamente, é o maior número, pois grande parte deles contaram com a nossa presença nesta casa de oração, nesta noite, para que, envolvidos pelo nosso magnetismo, pudessem conseguir chegar até aqui. Pois a necessidade, ela ocorre nos dois planos da vida. Aqui ou lá, estamos todos nós sedentos, necessitados da luz do Evangelho, da luz da Boa Nova, para que possamos assim nos esclarecermos, nos fortalecermos para vencer em nós mesmos as nossas deficiências, as nossas mazelas, as nossas sombras, aquilo que em nós mesmos tem sido obstáculo para que consigamos alcançar a tão sonhada e desejada felicidade, que se ocorre na proporção em que se estabelece em nós o reino de Deus, que, como disse Jesus, é uma obra divina que se constrói, que se processa no coração do homem. Jesus, este amigo incondicional de nossas vidas, inicia a sua tarefa, o seu messianato, dando o exemplo, mostrando Ele o caminho, o modo, como alcançarmos esse reino de Deus, alcançarmos a felicidade. Pois incansavelmente Ele se doou. Se doou à cura de leprosos, à cura de cegos. Se doou a consolar as mães em sofrimento. Se doou a levantar os mortos, como fez com Lázaro, dizendo a todos nós, para alcançarmos a tão sonhada e desejada felicidade, é preciso desenvolver em nós o espírito de doação. Pois, via de regra, nós ainda nos colocamos numa condição em que queremos apenas receber. Ainda movidos pelas vaidades, pelo ego, pelas necessidades materiais, a gente ainda primeiro espera receber, para depois, quem sabe, dar um pouquinho. Mas o Cristo nos fala que não é por aí, este não é o caminho. Naquele dia, naquele fim de tarde, Jesus então, nesse propósito de servir, Ele chama dois diletos amigos, Pedro e João. E inicia uma caminhada de subida àquele monte. O Monte do Tabor. Ao cair da noite, iniciam aquela caminhada, e na subida, ele conversava com os dois diletos amigos sobre as coisas do reino, sobre a obra do Pai.
olhando para o firmamento, a infinidade dos mundos, ele falava com ele sobre a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a jornada que deve encetar a criatura humana para sair da condição de espíritos simples e ignorantes e chegar um dia à condição de espíritos perfeitos, como está nas questões 115, 121, 133, 1006 do Livro dos Espíritos, onde fica claro que todos nós chegaremos um dia à condição de espíritos puros. Estamos fadados a isto. Essa é uma lei natural. Mas não é o fato de essa ser a nossa destinação que isto irá ocorrer sem que haja da nossa parte o nosso trabalho, o nosso concurso. Chegaremos sim a esta condição porque esta é uma lei de Deus. Esse é um princípio da criação, princípio natural da criação divina. Porém, há uma condição para isto. E a condição para isto é o concurso do nosso esforço, do nosso trabalho. E isso se dá, isso vai se ocorrendo ao longo das nossas experiências, partindo dos princípios do conhecimento, que vai aclarando as nossas mentes, vai nos dando a condição de compreender, de entender. E à medida que vamos adquirindo esse conhecimento, vai se estabelecendo em nós esse trabalho de consciência pelos princípios do afeto, com o ingrediente do amor. E através deste amor, se processa então a terceira e mais importante condição para alcançarmos esse reino de Deus. É quando esse conhecimento, regrado pelos princípios do sentimento do amor, escorrega pelas nossas mãos, através do exercício da doação, do trabalho no bem. E a noite se estende e os três amigos chegam ao monte, ao topo daquele monte. E enquanto conversava, narra o apóstolo Pedro que em um dado momento ele observou que a face do mestre se transfigurava, banhava-se de luz. E disse ele então que o rosto de Jesus passou a brilhar mais que o sol, que as suas vestes se tornaram tão brancas como nenhum lavandeiro da terra conseguiria deixar. Ele então, tomado de emoção, olha para Jesus e diz: Mestre, por que não façamos aqui 3 tendas? Pois perceberá ele que ao lado da transfiguração de Jesus, toma corpo, se materializa 2 grandes personalidades da antiguidade. Elias e Moisés. Elias, aquele que há 3.000 anos atrás, daquela época, havia comandado uma batalha cuja desfecho foi a decapitação de mais de 400 soldados do deus pagão Baal, por ordem de Elias. Que mais tarde
virá a ser João Batista. É o mesmo Espírito. Cuja morte se deu pela sua decapitação. 3.000 anos depois. Moisés, o salvo das águas, cuja missão era a condução do povo hebreu para as terras prometidas. Todos com o propósito de preparar o caminho, preparar o terreno, preparar nossas mentes para a vinda de um Messias que havia sido anunciado há 5.000 anos atrás. O Messias que havia de vir. Pois tudo isso havia sido planejado. Jesus então olha para Pedro e diz a ele: ah, Pedro, não podemos. Pois aqueles que um dia o conheceram, o brilho das alturas, aqueles que um dia sentiram em seus corações o amor de Deus, o significado da vida, não podem, não devem se omitir a descer as baixadas para socorrer aqueles que sofrem lá embaixo. A socorrer a nós, humanidade, ainda sofrida pelas paixões do cotidiano. E eles então iniciam a viagem de volta. Chegam no sopé daquela montanha, perto de um lugarejo, já no raiar do dia. E quando se aproxima de algumas pessoas que ali estavam reunidas, de longe, um homem vem ao encontro de Jesus, trazendo nos braços o filho querido. Um filho que sofria de um terrível processo de obsessão. Pois aquele garoto, aquele jovem, em vários momentos da sua vida, em várias circunstâncias, era tomado por um espírito que o atirava na parede, na lama, causando terrível sofrimento. O homem se aproxima então, apresenta o seu filho a Jesus e diz ao mestre: mestre, em nome de Deus, socorre meu filho que é lunático. Jesus então impõe a mão sobre aquela criança e diz ao espírito obsessor: em nome de Deus, eu te ordeno, sai dele. Em nome de Deus, eu te ordeno, sai dele. Em nome de Deus, eu te ordeno, sai dele. E a criança se estremeceu e caiu desfalecida. O espírito havia ido embora. Jesus então pega daquela criança, entrega ao pai e diz ao pai: tome da sua carga sagrada, deste que lhe foi confiado. E segue, e cuide, para que isto não aconteça mais. Ele não isentou o pai da responsabilidade de orientar, de educar, de ensinar, de esclarecer a sua carga sagrada, o seu filho. E nesse instante, Jesus então nos dá a primeira lição, o primeiro ensinamento sobre as obsessões. E mais tarde, através da doutrina espírita,
Mais especificamente no livro dos médiuns, nós teremos a oportunidade de estudar sobre esses processos de natureza magnética, de natureza espiritual, de natureza moral. E Kardec então vem nos falar que dentro das obsessões há 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a subjugação e a possessão. E que, embora essa classificação, não há um que seja mais grave que o outro, porque todos demandam de uma condição, de uma deficiência moral do ser humano, que abre brecha a essas influenciações que causam em nós prejuízos de variadas montas, prejuízos físicos, emocionais, espirituais, materiais, sociais. E quando a gente para estudar tudo isso e observar como nós estamos nos conduzindo por aí, não é difícil a gente perceber que boa parte de nós estamos passando por terríveis processos de obsessões, sem que a gente se dê conta disto, sem que nós percebamos disso. Porque a coisa vai se acontecendo de tal modo que se torna natural. A gente começa a normalizar aquilo que não é o normal. Então começamos a observar as pessoas se engalfinhando, brigando, discutindo por coisas que não é da maior importância. Por coisas que não nos acrescentam absolutamente nada. Mas, por trás de tudo isso, vamos encontrar a raiz, a causa, o elemento, o material principal que dá vazão a esses processos de obsessões coletivas que nós estamos assistindo aí. O orgulho e o egoísmo. Como diz Kardec, são as 2 principais chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. E se a gente para sentir, para observar, para nos autoanalisar, fazer uma autorreflexão, não é difícil perceber que nós ainda temos isso de modo muito acentuado. Todos nós, com raras exceções, ainda não temos em nós essas 2 chagas. Ao ponto de, no livro Ação e Reação, André Luiz terá a oportunidade de nos trazer um estudo, uma historinha interessante. Um caso onde o espírito Silas, um mentor espiritual, convida André Luiz para acompanhar uma situação que ele estava socorrendo, ajudando. Um jovem que sofria de uma terrível obsessão, onde 2 espíritos intentavam de qualquer modo tirar a vida daquele jovem. Aquele jovem era perseguido por 2 tios que haviam desencarnado em razão de um assassinato. Pois o jovem herdara uma herança de seu pai que, para ter toda aquela riqueza, havia matado os 2 tios. E esses 2 tios, então, revoltadíssimos no plano espiritual,
intentavam contra a vida daquele jovem rapaz. E ao discorrer essa historinha, um espírito obsessor nos dá uma lição interessante, o espírito Leonel. Ele nos fala então que o elemento que dá vazão, o elemento que permite que se estabeleçam essas conexões doentias, essas conexões destruidoras dos nossos sentimentos, dos nossos valores, da nossa condição de humanidade, porque nos tornamos desumanos, é o nosso desejo central. É aquilo que nos move na vida. Aquilo que nos dá o caminho, a direção para os nossos objetivos, para os nossos propósitos. Qual é o desejo central que move cada um de nós? É isso que determinará a nossa condição de conexão com a espiritualidade, com o mundo maior. No caso daquele jovem, o seu desejo central era a riqueza, era o desejo de bens materiais. Ele queria mais e mais e mais e mais. E tudo o que ele fazia tinha esse propósito, essa direção, esse objetivo. E como aqueles dois espíritos obsessores também eram movidos pelo ódio de terem perdido os bens materiais, aquilo estabelecia então a conexão desta obsessão terrível. E através desse desejo central, nós temos reflexos dos nossos desejos do cotidiano. Qual é o desejo central que move cada um de nós? Alguns é o desejo da riqueza, outros o desejo do poder, outros os desejos sexuais, e por aí vai. E por aí vai. E Jesus, então, nos apresenta o caminho da cura para tudo isto. Qual é o caminho da cura? Qual é o caminho para que nós possamos ressignificar o nosso propósito de vida, os nossos desejos? Para que possamos corrigir a marcha. Para que não venhamos a perder a oportunidade que a vida se apresenta a todo instante, a cada um de nós. Pois Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Que trabalho é esse? É o trabalho da condução de todos nós para a direção do reino de Deus, para a direção do melhor. E a cura para isso tudo, então, se está através do exercício do amor. E é o exercício do amor que nos coloca, então, nessa condição também de servir. Porque à medida em que passamos a desenvolver verdadeiramente o sentimento de amor, nós, naturalmente, desenvolvemos essa condição de auxiliar, de ajudar, de socorrer, de servir. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos traz também uma história interessante.
de um dos personagens do Evangelho, que de fato entendeu o caminho da renovação, da transformação, o caminho da libertação dos processos de obsessões terríveis que ela sofria. Maria de Magdala. Todos nós aqui sabemos da história de Maria de Magdala. Neste livro, então, me permita, eu vou ler alguns trechos aqui do que está nessa historinha, para a nossa reflexão, para a nossa compreensão da grandiosidade desse Espírito. E quando a gente olha para essas histórias, o que nós tiramos dela? Todos nós podemos. Todos nós podemos. Todos nós conseguimos. Todos nós somos capazes de vencer em nós mesmos essas mazelas que nos prende ainda às dores, aos sofrimentos, aos processos de depressão, aos processos de adoecimento mental, que no momento assola a humanidade como um todo. O que está por trás de um processo de depressão, se não um processo de obsessões? A experiência tem me mostrado todos os dias que por trás de todo o processo de depressão, nós encontramos ali uma questão espiritual de obsessão. Pois o indivíduo perde o amor por si mesmo. Ele deixa de acreditar em si mesmo. Ele desconecta da sua essência, da sua grandiosidade, da sua condição de ser humano. E hoje a Organização Mundial da Saúde nos tem dito que para cada 8 pessoas, uma sofre de depressão. Isto as diagnosticada. E com certeza, se somarmos as não diagnosticadas, esse número dobra. De 8 bilhões de habitantes no mundo hoje, 1 bilhão está diagnosticada com depressão. E por trás deste 1 bilhão de pessoas, não tenham dúvida, há as questões espirituais da obsessão. E por trás das obsessões, o orgulho e o egoísmo. Sinalizando que estamos meio que perdendo a direção. Os nossos desejos centrais estão em sentido duvidoso, em sentido não muito bom. De cada 4 pessoas no mundo hoje, uma toma remédio para dormir. Ou seja, de 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, 2 bilhões está tomando algum tipo de remédio para dormir. O que é que nós estamos fazendo conosco? Que caminhos estamos seguindo? O que estamos propondo para a nossa vida? Que estamos perdendo esse centro de equilíbrio, saindo do eixo. O que é que está nos movendo hoje? Quais são os nossos desejos neste momento? Precisamos parar para refletir. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala
penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro. Onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu com um grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, contudo, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. O sentimento de culpa, a angústia, a aflição que tomava conta do peito daquela mulher que até então era uma mulher do mundo. Ela era uma prostituta de luxo, acostumada aos prazeres que aqueles homens que vinham de longas distâncias traziam para ela, os perfumes, os presentes, os vestidos. Desfigurando então o propósito da jornada humana. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam, entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. O conflito da alma humana entre o desejo e as minhas reais necessidades. Pois todos nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, o nosso DNA é a luz. Trazemos no nosso coração a luz da divindade. Obviamente, ainda encoberta, apagada pelos nossos desejos. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulham dos olhos, enquanto Jesus a contempla com bondade infinita. E esta frase nos chama a atenção. Com bondade infinita. Naquele momento, Jesus olhava para aquela mulher, sem qualquer tipo de julgamento, sem nenhuma condenação, sem nenhuma reprovação. Ele olhava apenas com o olho de quem enxerga ali uma filha de Deus. Ao seu lado, nesse instante, olhe, está um filho e uma filha de Deus. Não importa o que fez ou o que faz, é um filho de Deus, destinado à perfeição. E é assim que Jesus olha para aquela mulher. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Ao sentimento de culpa novamente. E enquanto nós deixamos que o sentimento de culpa tome conta dos nossos sentimentos, nós teremos dificuldade de reconhecer a nossa grandiosidade, a nossa capacidade de transformação, de fazer, de realizar e de prosseguir. Porque o problema não está em errar. Errar, todos nós erramos. Somos espíritos imperfeitos, em evolução, ainda faz parte. O problema é quando insistimos em continuar
no erro. Esse é o grande problema. O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu. Maria, olha a sua natureza divina. Olha a sua condição de filha de Deus. Olhe para o mais além. Olhe para as possibilidades que o Pai apresenta a ti e a todos nós, a todos os instantes. O Pai não desampara em um instante sequer. A todos nós. E regozija-te no caminho, porque escutas a boa nova do reino de Deus. Te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? A casa em ruína pode ser todos nós que carregamos na alma as aflições, os conflitos, as dores, os equívocos que temos cometidos. Porém, a primavera de um novo dia, de uma nova oportunidade, nunca falta. Ela se apresenta a todos nós, todos os dias, todos os instantes, ao longo dos milênios, ao longo das centenas e milhares de encarnações, pois o Pai não desampara. Todos nós um dia chegaremos lá, mas tem a condição do esforço, do trabalho, de vir para o estado de consciência. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol, sentes hoje esse novo sol, a iluminar-te o destino. Sentir o amor de Deus. Sentir a presença do Pai em nós através do pulsar da vida é o começo da nossa cura. Nós começamos a nos curar das nossas mazelas no momento em que começamos a perceber, a sentir esta presença, essa manifestação, a sentir o amor de Deus. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E esse amor que cobre a multidão de pecados é o amor da compreensão, da tolerância, da oportunidade. É o amor do não julgamento, da não condenação. E como nós ainda julgamos. Como nós ainda olhamos para o outro e só enxergamos aquilo que tem de ruim. Não conseguimos ainda desenvolver esse amor, essa consciência que o Cristo nos ensinou, de olhar para o outro e enxergar o ser, o Filho de Deus que ali está, de infinitas possibilidades. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. O reino de Deus não vem com aparências de virtudes.
O reino de Deus se estabelece com a honestidade de uma consciência que reconhece os erros, mas que se propõe a ressignificar, a modificar, a prosseguir para o bem. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. Por isso ela sofria. O mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível compreenda que, em suas sendas, a virtude tem de marchar para uma estrada difícil, a demandar o reino através de uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. Não é. Essa transformação exige de nós esforço, trabalho, determinação, disciplina, boa vontade, coragem. É um exercício contra nós mesmos. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam os que lhes pertencem, ao círculo pessoal. Os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfação passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambições, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, renunciar, sacrificar os prazeres mundanos, sacrificar aquilo que não nos conduz para o mais. A questão não se trata de renunciar ao conforto que a vida pode nos proporcionar. Mas a questão é quando colocamos isso como prioridade em detrimento àquilo que é mais importante para o espírito. Nós temos vivido para atender a matéria, esquecidos do espírito que é imortal. Esse é o grande problema. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Ele usa o exemplo das mães, que dão a vida em favor de uma vida. Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo do deserto da mulher sem filhos, pois fim, exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou:
E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se empurrada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrara o Espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando a radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos enevoados de lágrimas, e no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor divino que me ensinaste. Naquele instante, então, ressurge uma nova mulher, um novo ser. Naquele instante se estabelece este grande vulto do Evangelho. Os dois grandes vultos do Evangelho que nos chamam a atenção: Maria de Magdala e Paulo. Porém, Paulo era um religioso raivoso, perseguidor. E se transforma em um religioso servidor. Maria de Magdala foi além. Ela foi além disto. Ela saiu de uma condição de um desejo que a movia, transformando-se para um desejo que agora a movia para Deus, para a grandiosidade, para a essência da nobreza do ser humano. Acolherei como filhos as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E a partir de então, quando, após a morte do Cristo, a crucificação do Cristo, ela então, na cultura daquela época, como mulher, vista como menos, foi ainda meio que excluída pelos apóstolos, pelos homens, que iniciavam aquele trabalho de evangelização, de levar a mensagem do Evangelho para a humanidade. Ela então, sentindo-se só, lembrando do compromisso que havia feito com Cristo, ela se dirige então ao Vale dos Leprosos, nos arredores de Jerusalém, no serviço de socorrer aqueles que sofriam. E narra Humberto de Campos que todos os dias, ao cair da tarde, ela subia em uma pedra e falava para aqueles espíritos ali, ainda doentes da alma, das coisas do Evangelho, das coisas do reino, das coisas de Deus. Até que um dia, ela sobe aquela pedra e o seu discurso tem uma entonação diferente. Ela diz então: nós, os leprosos, e passar a mão em seu busto. Ela havia também adquirido a lepra. O seu corpo estava doente, mas o seu espírito iluminara-se. Pois a doença, ela funciona também como esse mata-borrão que joga para fora, que coloca para fora aquilo que carregamos de mazelas dentro da alma. Como aquela senhora que a gente passa pela calçada, ela está lavando a casa e a gente vê aquela sujeira escorrendo pela calçada, sem se dar conta que lá dentro o ambiente está ficando limpo. A doença tem esse propósito
quando temos a consciência daquilo que nós estamos buscando. E já no final da sua vida, onde o seu corpo se desfacelava, ela resolve então iniciar uma viagem, a sua última viagem no corpo físico. Ela sai de Jerusalém e vai em direção a Éfeso, onde residia Maria, a mãe de Jesus. Pois ela queria, antes de sair do corpo, dar um último abraço na amiga querida. Jerusalém a Éfeso, a distância de aproximadamente 600 quilômetros. E ela inicia aquela viagem. Imagine aquela época como, né, as dificuldades todas. Mas ela consegue chegar à casa de Maria. Naquele instante, Maria, ao longe, havia à vista aquela mulher que vinha se arrastando. Vai ao encontro e reconhece então a amiga querida, a amiga do coração. Aquela que havia se transfigurado. E ela diz então a Maria: Miriam, eu não poderia no último instante da minha vida deixar de vir até você te dar um abraço e te agradecer. Através de você agradecer, Miriam, o que seu filho fez por mim. Da nova criatura que sou. Ela então dá o seu último abraço em Maria e ali mesmo ela deixa o corpo. E quando ela deixa o corpo, em um instante, ela se vê às margens do lago de Genezaré. E ao seu lado, surge uma figura de rara beleza. Uma figura cuja luz é maior que o sol. Jesus de Nazaré. Ele, o Mestre, a recebeu no plano espiritual. Maria, eu disse que você estaria comigo daquele instante para a eternidade. Como estaremos nós daqui um pouco? Daqui a alguns instantes, nós também estaremos do outro lado. Em que condição estaremos nós? A depender daquilo que nós estamos fazendo hoje. Que a paz, que o amor do Cristo ilumine, abençoe, nos fortaleça, nos dê a sabedoria de virmos para esse estado de consciência, de compreender quais são os nossos desejos, o que está nos movendo, que direção estamos dando às nossas vidas. Muita luz, muita paz a todos. Muito obrigado.